gira esse altar hoje diante do Senhor. Vem aqui à frente, nós estamos orando com você. Quem quiser, vamos aqui à frente, vamos orar, colocar esse ano de 2018 diante do Senhor. Casalzinho ali tá, é porque é aniversário de... Não, chega pra cá, vem pra cá todo mundo, né? Uma grande família. Ah, é verdade. Está grávida? Ó, se for gêmeo, o pastor Alexandre vai... Não fez a pessoa... Rapaz, o pastor Alexandre tem um sonho aqui de apresentar gêmeos. Mas tudo é possível, não é? Já fez a outra? Ó, quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos brincar sério, né? Mas que Deus abençoe essa maternidade. Vamos então nesse momento curvar as nossas frontes e colocarmos todo o nosso sonho diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, que paramos, Senhor, para orar em Teu nome, Senhor, porque entendemos que dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Senhor, temos projetos para 2018, 2019, 2020, Senhor, mas que os nossos sonhos sejam os Seus sonhos, Senhor. Cumpra, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade na vida de cada pessoa que está aqui à frente, Senhor. Temos aqui planos, Senhor. Temos aqui estudantes, Senhor, que sonham em fazer a diferença para essa sociedade, Senhor. Fazer a diferença para esse Brasil, Senhor. Ó Pai, livre essas estudantes do mal, Senhor. Ó Pai, que elas não venham a se afastar da Tua palavra, Senhor. Que elas sejam sal e luz ali naquela universidade, Senhor. Que elas não sejam influenciadas, Senhor, mas sejam influentes, ó Pai, levando a Tua palavra, Senhor, levando salvação, uma sociedade acadêmica, Senhor, que vive uma sociedade volúvel, Senhor, uma sociedade líquida, ó Pai, mas que elas possam ter a certeza que só Jesus Cristo pode dar, Senhor. Ó Pai, seja com o coração de cada um, Senhor, aqueles segredos mais ocultos, ó Pai, que se encontra, que só o Senhor sabe, Senhor. Só o Senhor conhece a dor da alma, Senhor. Só o Senhor sabe, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra, Senhor. Nós trabalhamos, Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas é o Senhor que faz o Teu querer, Senhor. Por isso, Senhor, derrama Tuas bênçãos, Senhor. E se, de alguma maneira, Senhor, os nossos planos não forem os Seus planos, Senhor, nos dê a Tua paz, Senhor. Nos dê, ó Pai, a certeza de que o Senhor tem um plano melhor. Que tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Que nós possamos ter o ano de 2018, Senhor, um ano proveitoso, Senhor. Um ano de muita luta, sim, Senhor. Ano de cavar poços, Senhor. Ano de atravessar tempestades, Senhor. Mas sabemos que do outro lado, Senhor, há uma banquete, Senhor. Há um manancial que o Senhor mesmo está provendo para cada um de nós, Senhor. Nos sustenta, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia e com o Teu amor, Senhor. Queria chamar agora aqui a Suzane e o Bruno. Vamos estar orando aqui por essa gravidez, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Bruno, Senhor, pela vida da Suzane, Pai Santo. Ó Pai, abençoe essa gravidez, Senhor. Ó Pai, livra, Senhor, essa criança de tantas epidemias, Senhor, tantas doenças que têm vindo por aí, ó Pai, mas que ela seja protegida por Ti, Senhor, e que no ventre, Senhor, que a Suzane está gerando, Senhor, esse ser, ó Pai, gerado por ela, Senhor, seja uma pessoa de bem, Senhor. Seja uma pessoa, ó Pai, que venha trazer alegria, Senhor, para o seu papai, para a sua mamãe, Senhor. Ó Pai, que seja um homem pacificador, uma mulher pacificadora, que, ó Pai, em nome de Jesus, venha fazer a diferença, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Desde já, ó Pai, nós consagramos essa criança nesse ventre, Senhor, no Teu nome, Senhor.
Dê sabedoria, Senhor, aos pais, Senhor, aquelas pessoas que estão em volta, Senhor, para cuidar dessa criança com todo amor, com todo carinho, Senhor. Derrama, Senhor, o poder do Espírito Santo, Senhor, sobre essas vidas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queremos também agora agradecer, né, gente? Ontem a Natália, né, passou pelaquela cirurgia e eu estava conversando agora aqui com ele pelo WhatsApp e a cirurgia foi um sucesso. Retiraram toda aquela parte podre do osso que poderia gerar algumas dificuldades e até amputação, né, da tal de osteomielite, né, que é uma coisa bem perigosa. Ela já está bem, está aqui no Badim se recuperando. E quando eu estava subindo anteontem lá para visitá-la, a encontro Furtado descendo com a sua mamãe Ruth, né, que estava lá internada, também já está em alta, já está de alta, já está em casa. É coisas para nós agradecermos a Deus, né? Que Deus seja louvado o tempo todo, que vocês sejam bem-aventurados, que vocês, ao voltarem aos seus bancos, possam ter a certeza que no dia de hoje, dia 7 de janeiro, vocês erigiram um altar diante do Senhor. Fizeram um pacto diante de Deus, fizeram uma aliança diante de Deus. Sejam fiéis a essa aliança, porque Deus é fiel a nós. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. As jovenzinhas da UERJ, vocês conhecem um projeto chamado Rio Estudante? Então depois, se vocês quiserem, eu vou conversar com vocês, né? Essa igreja tem um projeto de solidificação dentro da UERJ, né? Quando a UERJ funciona, né? Quando é diferente do Alfa e Ômega, é diferente. Ali nós queremos alcançar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro através de relacionamentos discipuladores, tá? Depois a gente vai bater um papo, né? O Mateus não está aí, mas a gente vai estar trabalhando com vocês aí. Nós precisamos de voluntários lá dentro da UERJ, tá bom? Queridos, hoje, 7 de janeiro, primeiro domingo do ano, e eu queria trazer uma palavra. O Mateus chegou. O jovem alto que vai aparecer ali atrás, meninas, é o responsável pelo Rio Estudante. Mateus, 3 meninas da UERJ que estão chegando agora, aqui na tua frente, ó. Depois bata um papo com elas para nós avançarmos naquele nosso projeto da igreja com relação ao Rio Estudante. Eu quero nessa manhã pensarmos algumas coisas nesse ano que se inicia. E me permitam chamar essa nossa reflexão de cavando poços para o futuro. Alguém já viu hoje como é que se cava um poço? Alguém já viu alguém cavar poço? Como é que é? Como é que é aquele negocinho que faz escavadeira, né? Mas tu cava poço com aquilo ali? Hoje não, hoje tem maquinário, né? Que você vai lá e cava poço, né? E o poço é uma necessidade porque todos nós precisamos de água, né? Agora você imagina o que é cavar poço há mais ou menos 3.000 anos atrás, né? Devia ser 3.000 não, 4.000 anos atrás, devia ser um trabalho muito difícil. E eu queria que nós pensássemos nessa manhã em cavar poços para o futuro, é que nesse ano de 2018, ao contrário do que algumas pessoas advogam, da teologia da prosperidade, Deus não dá nada de mão beijada. Deus, Ele nos dá saúde, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade para que nós possamos prosseguir na nossa vida e cavarmos os nossos poços. É interessante que daqui a pouco nós vamos ler um texto que se encontra lá em
Se já quiser ainda abrir a Bíblia, Gênesis, capítulo 26. E eu vou aqui, muito rapidamente, explicar o contexto desse texto de Gênesis, capítulo 26. Vou esperar os irmãos abrirem as suas Bíblias. Nós vamos pensar nessa manhã no versículo que vai de 1 a 6, e depois nós vamos dar um salto e vamos para o versos 18 em diante. Depois eu vou explicar para vocês o porquê do salto. Gênesis, capítulo 26, dos versos 1 a 6 e 18 em diante, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas as terras, e a tua semente serão benditas, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. A gente vai dar um salto e vamos lá para o verso 18. Por enquanto, vamos até o verso de número 22, que diz assim: E tornou Isaque, e cavou poços d'água nos dias, vou repetir aqui, e tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai o chamara. E cavaram os poços, os servos de Isaque, naquele vale, e acharam ali um poço de água viva, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contentaram contra ele. Então cavou outro poço, e também porfiaram sobre ele. Então chamou o seu nome de Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, e por isso chamou aquele poço de nome de Rebeote, que quer dizer: Deus alargou e nos fez crescer nessa terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que o seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, venha nos iluminar, Senhor, para que possamos fazer a aplicação deste texto, Senhor, e que esse texto, ó Pai, venha abençoar as nossas vidas, Senhor, que possamos, ó Pai, extrair preciosos ensinamentos para nós, hoje e eternamente. Amém. Vou contar agora aqui a história desse texto. Abraão, quando ele sai para a sua terra, ele vai há uma grande fome também, tal qual aqui no texto narrado, há uma grande fome, e Abraão, ele vai para a terra, ele queria ir para o Egito, mas Deus manda ele ir para uma outra terra, e ali ele vai para a terra de Abimeleque. E é interessante quando você vai ver Abimeleque, né, só para a gente aprender, quando a gente vê Abimeleque falando em Abraão, quando a gente vê Abimeleque falando lá em
com Isaac, quando a gente vê Abraão, Abimeleque, falando lá no livro de Juízes, parece que Abimeleque é um cara eterno, é um Highlander, né? Mas vale a pena entender que Abimeleque é um título. Assim como no Egito existia o título de Faraó, os filisteus, que eram chamados povos da praia, todo rei do povo filisteu, tinha o nome de Abimeleque. Por isso que vocês vão ver vários textos na Bíblia com esse mesmo nome, Abimeleque. Então esse Abimeleque que aparece aqui com Isaac, é o Abimeleque diferente que aparece lá no texto de Abraão. Interessante que, quando Abraão começa a peregrinar por essa terra dos filisteus, e ali Abraão ele tem muito gado, ele tem servos, ele tem pessoas que precisa de alimentar. A gente sabe que a água é vida, não é verdade? Quando você vê a NASA, quando vai pesquisar outros planetas, né? Quem não é terraplanista, né? Quem acredita que existem outros planetas, né? Eu acredito, eu não sou terraplanista, né? Existem outros planetas. A primeira coisa que a NASA busca é o quê? Que esse planeta tem o quê? Água. Porque aonde há água, há vida. A água simboliza vida, a água gera vida. E não existe maneira que nós conhecemos de haver vida sem que haja água. E ali Abraão peregrinou e começou a cavar vários poços, e permitam-me aqui imaginar, o texto não fala disso, mas eu acredito que Isaac estava naquele momento com Abraão e viu Abraão cavar poços e ajudava o seu pai a cavar poços. Por isso que Isaac se torna um exímio cavador de poços. Então ele conhece toda aquela região. E depois Abraão segue o seu destino. Abraão falece. Isaac, seu filho, assume a clã. Ele é o segundo patriarca, ele assume aquela clã. E acontece com Isaac a mesma coisa que aconteceu com seu pai. Diz o texto lá que nós acabamos de ler, nos versos de 1 a 6, que houve uma grande fome. E era natural, meus irmãos, no momento de fome, que as pessoas eram pessoas nômades, elas imigravam, saíam dali para buscar lugar onde tinha água. E o mais normal, o mais lógico, naquele momento, era ir para um lugar chamado Egito. Né? Eu não sei como é que estão essas meninas, esses estudantes, mas quem é que sonha em sair do Brasil para tentar a sorte em outro país? Né? 4, 5, né? 5. Se eu fosse mais novo, confesso que eu também seria tentado a sair daqui e tentar a sorte em outro país, né? Eu oro para que isso entre na cabeça do meu filho, para que meu filho saia do Brasil. Mas isso é o pensamento do homem. Isso é lógica, porque você olha, aqui não tem jeito. Nós só podemos ganhar alguma coisa, só podemos ser melhor em algum lugar, num lugar que tenha recurso. E o Egito era aquele lugar onde tinha recurso. Egito era um lugar próspero. Egito seria... Me dê um exemplo de um lugar próspero. Canadá, gostei, ninguém falou Estados Unidos. Né? Canadá, um outro exemplo de um outro lugar próspero. Dubai. Há controvérsias. Né? Dubai é próspero num determinado lugar. Quando você atravessa o muro... Finlândia. Islândia. Gostei, é isso por aí. Não? Finlândia. Dinamarca, está aí. Eu sonho também com Dinamarca. Né? É um lugar que é próspero, é um lugar onde é uma coisa natural. Mas também sabemos que Dinamarca é um lugar onde a impureza, aonde o pecado, aonde o mal é uma realidade. A Europa hoje é um país que precisa ser evangelizado. A Europa hoje é um país que se esqueceu de Deus.
O país não, um continente que se esqueceu de Deus. Mas talvez na nossa ânsia, na nossa lógica, nós queremos buscar isso. Interessante, meus irmãos, que no texto, a primeira coisa que vem na cabeça de Isaac é falar assim, olha, eu vou sair, eu vou para um outro lugar, eu vou para o Egito. Mas Deus tem um plano melhor na vida de Isaac. E Deus dá uma ordem para Isaac. E fala lá no texto, multiplicarei a tua semente, seja obediente aos meus estatutos, não vá para o Egito, vá para a terra que eu te disser. E a terra que Deus manda Isaac ir, é para a terra de Gerar. Gerar significa, a gente tem que entender o contexto hebraico, Gerar significa alojamento, lugar de passagem, um lugar onde você passava a noite, é o lugar onde você descansa, é o lugar onde você recupera as suas forças da sua peregrinação. Era o lugar que Deus ali queria fazer um trabalho com Isaac, ele queria trabalhar na vida de Isaac. Porque o alvo era alcançar uma terra prometida. E às vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, e ouvimos com todo carinho, com todo o perdão de quem crê dessa maneira, tem gente que acha que quando Deus está à frente, aonde você plantar os seus pés, só vai ter o quê? Paz. Que você não precisa lutar. Que Deus já determinou que aquilo seja para você. Afinal de contas, Deus não te fez para ser cauda, mas te fez para ser cabeça. Uma deturpação completa do texto de Deuteronômio, sem entender o contexto do texto. Quando Deus fala a Moisés que o povo seria a cabeça, era a cabeça de uma nação. Seria aquele povo, meus irmãos, que iria levar o Messias, o Jesus Cristo, a verdadeira paz a outras nações. Seria a primazia. É isso que nós precisamos entender. Deus tem um projeto conosco. E o projeto de Deus para cada um de vocês aqui presente é que nós vivamos a glória de Deus intensamente. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não venhamos a passar por obstáculos. Vocês lembram que o pastor Alexandre falou no domingo passado? Deus queria fazer uma obra lá com o povo de Gadara. E no meio do percurso, lá no mar da Galileia, se levantou uma grande tempestade. Mas o próprio Deus estava ali. 2018, meus irmãos, talvez apareçam algumas tempestades, como disse o pastor Alexandre. Mas Deus está conosco. E Ele estando conosco, nós somos mais do que vitoriosos. Com Isaac não foi diferente. Isaac, ele vai para esse lugar, e ali ele começa a crescer, ele começa a ficar cada vez mais rico, como vocês vão ver nesse lapso do tempo que eu não li, e ali ele começa a prosperar de uma maneira tal que começa a criar inveja ao rei Abimeleque. E Isaac também, ele faz uma coisa que a Bíblia mostra para a gente. Nós somos humanos, gente. Nós não somos perfeitos. Nosso Deus é perfeito. Mas nós precisamos a cada dia buscar mais a nossa santidade. Buscarmos a nossa intimidade com Deus. Isaac, quando você olha o texto de Gênesis capítulo 26, do 6 em diante, Isaac, ele comete o mesmo erro de seu pai. Rebeca, sua esposa, uma menina bonita. Isaac com medo, e olha que Deus havia falado, vá para essa terra que eu vou te abençoar. Mas Isaac com medo de Abimeleque. O que ele faz quando ele chega lá? Diz que Rebeca é a sua irmã. E às vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, nesse ano de 2018 que entra por aí, Deus
Nós queremos ser fiel a Deus, nós conhecemos a santidade de Deus, nós conhecemos o potencial de Deus, conhecemos o Deus que é conosco, entendemos, meus irmãos, essa mesa que está aqui posta, que o sangue de Jesus foi derramado, o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões para que temos vida e vida em abundância, mas às vezes nós queremos fazer as nossas coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, e nos damos mal. E com Isaac não foi diferente. Isaac inventa, com medo de que ele fosse morto. Ele diz que Rebeca era sua irmã. Mas aí entra a graça e a misericórdia de Deus. Deus não permite que Abimeleque toque em Rebeca. A graça de Deus conserta as nossas maiores burradas, desde que nós tenhamos os nossos corações firmes no Senhor. E ali Isaac começa a crescer. Isaac começa a prosperar. E isso cria o quê? Inveja. E aqueles homens pegam o poço que era de direito de Isaac, mandam Isaac embora, e entulham todos os poços para que Isaac viva na míngua, para que Isaac morra. Todos os poços de Isaac, que pertenciam a Isaac, que Abraão havia feito, são entulhados. É isso que o texto fala. É isso que nós precisamos pensar para esse ano de 2018. Aprender a cavar poços, mesmo quando algumas pessoas, por inveja, ou por ignorância nossa, ou por erro nosso, entopem os nossos poços. E aqui eu quero levar uma reflexão, nessa primeira reflexão. Todos nós, na nossa vida, enfrentamos embaraços, enfrentamos, meus irmãos, contrariedades, contratempo. Algumas pessoas entulham os nossos sonhos, matam aquilo que nos dá vida, porque a água é vida, e querem nos prejudicar, e tapa os nossos poços, os nossos sonhos, as nossas alegrias, entulham as nossas famílias, a esperança de crescimento, prosperidade espiritual, emocional, às vezes são entulhadas. Os nossos projetos, como cidadãos, às vezes são entulhados pelos inimigos de Deus. Mas nós não podemos esmorecer. Precisamos, meus amados irmãos, continuarmos firmes no nosso propósito, sabendo que aquele que nos comissionou é conosco durante toda a nossa jornada. Eu não sei o que nos espera em 2018, eu não sei se poços serão entulhados na nossa vida em 2018, eu não sei se poços foram entulhados em 2017, mas uma coisa eu tenho certeza baseado nesse texto: quando Deus é conosco, continuamos cavando os poços, que desse poço fluirá água viva. É isso que eu aprendo quando eu olho essa vida de Isaac no vale de Gerar. Interessante, meus amados, que diante da dificuldade, quando Abimeleque manda Isaac, sai daqui com a tua família, vai embora. Isaac lembra do plano de Deus. Isaac sai da presença dali de Abimeleque, mas ele não sai do lugar aonde Deus o tinha plantado. Isaac permanece no vale de Gerar. Toda vez que nós vemos vale, ou na maioria das vezes quando nós vemos vale no Antigo Testamento, vale é lugar de preocupação. Vale é um lugar de dificuldade. Mas vale também é lugar de termos experiências com Deus. Estrategicamente, meus irmãos, quando você entende a geografia do Antigo Testamento, no vale você estava em perigo, porque os inimigos podiam vir de todos os lados. Mas ali Isaac tem uma experiência maravilhosa com Deus.
Isaac mudou-se com a sua família, com o seu rebanho, para os termos de Gerar. Ele continua ali. E aqui nós vemos nessa passagem que Isaac é expulso, os seus poços são entulhados, mas Isaac é obediente à palavra de Deus. Meus amados irmãos, se você quer ter um ano de 2018, se você quer ter uma vida abençoada, e não só abençoada, porque nós somos abençoados para sermos abençoadores. Quem me conhece sabe, eu sempre quando saúdo alguém, mando alguma mensagem que fala que você tem um dia abençoado e abençoador. Porque nós não somos abençoados apenas para reter, para o nosso bel prazer. Nós somos abençoados para fazermos a diferença aonde estamos. Nós somos abençoados para sermos abençoadores de outras pessoas. E é isso que Deus fala aqui para Isaac. Quando ele repete a promessa que ele deu ao seu pai, o texto ele é muito claro quando ele fala: através de ti, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. Eu vou te abençoar para que você venha abençoar outras pessoas. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 4. Nós somos abençoados, meus irmãos, para sermos canal de bênção. Não podemos ser salvos, satisfeitos e sentados. Nós precisamos, meus irmãos, produzir algo para a glória de Deus. O mundo está perdido. O Egito, em que Abraão queria ir, está perdido. O mundo lá fora está perdido. A UERJ está perdida. O mundo está perdido e nós estamos aqui para fazermos a diferença. E talvez o mundo tenha entulhado o seu poço, mas continue cavando o poço, porque Deus te abençoará se você for obediente à palavra de Deus. Não saia do lugar onde Deus te plantou. Se Deus te falou, fica aí, porque aí eu te abençoarei. Pode vir a adversidade, mas Deus é contigo. Eu aprendo nesse texto que nós devemos ser obedientes. Deus fala: não desça para o Egito. Como eu já falei, os olhos humanos naquela época era o lugar mais apropriado. Era a nação mais rica de toda a terra. Era uma potência comercial, uma potência daquela época. Mas Deus, os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Quando nós lemos lá o que Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 55, dos versos 8 a 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes nós queremos dar jeitinho nas coisas e esquecemos que a Deus, quando nós andamos com Cristo, nós conhecemos a perfeita liberdade que há, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Precisamos, meus irmãos, no momento de dificuldade, entendermos e precisamos ser obedientes a palavra de Deus. Não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Se você quer ser bem-sucedido em 2018, se você quer restaurar a sua família, se você tem problemas em casa, se você tem problema no seu trabalho, faça a diferença. Seja obediente à palavra de Deus, porque Deus te honrará. E é isso que nós vamos ver aqui. Meus irmãos, eu acho que Selmi Guilherme, se alguém entulha o meu poço, e eu com uma galera legal, eu acho que eu dou um sacode em quem entulhou o meu poço. Eu parto para a briga. Isso é o velho homem, né? O Selmi de hoje não, tá bom, Ruth? Hoje eu estou calmo, sereno e tranquilo, né? Mas antigamente eu partia para a briga. Isaac, ele poderia fazer isso por direito, porque esse poço era dele. E vamos ver, acompanhar agora o que o texto fala. Uma segunda coisa que eu aprendo quando Isaac vai
para o vale de Gerar, primeira coisa que eu aprendo, nós vimos, é sermos obedientes. Deus fala, não vá para Egito, vá para Gerar. Embora tudo dissesse o contrário, ele vai para Gerar, ele é obediente à palavra de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, se nós queremos ser prósperos, e aqui próspero, não estou falando de carro novo, casa nova, eu estou falando próspero, viver com dignidade, ter uma família abençoada, termos saúde, termos feijão, arroz. Quem aqui da igreja sabe, e o que eu vou falar, ter mingau com caldinho para tomar, né? Quem sabe do mingau com caldinho aqui, levanta a mão. Então sabe, né? Ter mingau com caldinho para tomar, isso é prosperidade. E é isso que continua aqui o texto, quando ele é expulso, mas ele habitou em Gerar e continua em Gerar. Diz o texto, a partir do verso 17, então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento, ou seja, a sua morada, no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços d'água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que seu pai o chamara. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Quero dar uma palavra aqui, muito interessante sobre essa palavra, poço de água viva. Está filmando? Está filmando? Tá. Está gravando? Então o pessoal de Magé me perdoe. Né? Eu sempre falo de Magé, onde eu pastorei durante muitos anos. Magé é um lugar que tem muito poço. Todo mundo lá bebe água de poço. E tem poço, gente, que a água não dá nem para chegar perto por causa do cheiro. É uma coisa horrorível, mistura de horrível com terrível. É muito ruim, porque é poço onde o lençol freático vai ali, né? Então aquela água fica ali acumulada, então é a água que está praticamente ali parada. E ali aquela água você tem que ferver, e olha o cheiro de enxofre, né? É um cheiro estranho, sabe? É um cheiro muito esquisito. E às vezes tem poços que são assim, que você cava, a água que você encontra são águas o quê? Paradas. Águas que você alimenta o teu animal, você verve, quando você lava uma roupa ela fica amarela, né? São águas que não têm muita utilidade. Mas interessante, meus irmãos, nesse texto, é que quando Isaque começa a cavar esse poço, o texto diz que acharam ali água viva. Alguém tem uma outra tradução que diz outra coisa? Água nascente, ou seja, não é água parada, é água que brota o quê? Da rocha, é água pura, é água que você pode chegar, meus amados irmãos, pegar sua mãozinha e lamber, é água que jorra da terra, é água, meus irmãos, que traz vida, é água que traz saúde, é água que traz, meus irmãos, vitalidade para a nossa vida. E é isso que acontece com Isaque. Isaque, quando começa a cavar aquele poço, ele encontra água viva. Água, meus irmãos, que faz a diferença. Água, meus irmãos, que traz paz. Mas aqueles homens, eles entulham também aquele poço. E às vezes, meus irmãos, na nossa vida, no nosso cotidiano, tem pessoas que entulham nossos poços, e às vezes nós encontramos em vale. É o vale da vergonha, é o vale do desemprego, é o vale das dívidas, é o vale das tensões familiares, da discórdia com o esposo, com a esposa, nos relacionamentos com os filhos, nas traições, nas invejas, nas amarguras. Talvez seja um vale de enfermidade, talvez seja um vale de abandono. É um lugar, meus irmãos, de martírio, mas ali Deus provê a fonte de água viva. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ser abençoado diante da perseguição, diante das contendas, diante das dificuldades, das vicissitudes da vida? A resposta é: continue
cavando poços. Continue cavando poços. Quando aqueles homens vão lá e contendam com Isaac, Isaac dá o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda. E o interessante é que, quando aqueles pastores começam a disputar aquela água, o que Isaac faz? Manda seus pastores fazer? Retira. Não vale a pena brigar. Meus irmãos, eu vejo muitos de nós hoje brigando por bobagem, brigando por território, brigando por espaço. Aquilo que Deus te deu é teu. Deus tem o melhor para você. Não vale a pena contender. Não vale a pena brigar. Não vale a pena beber da água da amargura. E é exatamente isso que Isaac faz. Diante daquela contenda, diante daquela disputa, Isaac sai. Essa água é de vocês? Tudo bem. Pode sair. Eu vou repetir uma coisa que todo ano eu faço, né, quando eu prego esse texto eu acho que já é a 7ª vez que eu prego, só que agora com uma nova roupagem. Quem já viu judeu orando? Alguém já viu judeu orando? Reparou que eles fazem, né? Quando eu fiz meu curso de judaísmo, eu aprendi na sinagoga, e eu perguntei à minha professora, por que o judeu, quando ele ora, ele faz assim, ó. Alguém já reparou isso? Que o judeu ele não fica parado, ele fica rodando. Tudo bem que se balançar, ele interpreta de que todo o corpo, os ossos, adora a Deus. Mas ele também se movimenta de um lado para outro. Alguém já reparou isso? Quando ele se movimenta de um lado para outro, ele está dizendo o seguinte, olha a representação judaica, o ensinamento judaico disso aí. Se eu estiver no lugar errado, que não seja meu, eu não quero atrapalhar ninguém, porque eu sei o lugar que Deus tem para mim. Por isso que eles caminham de um lado para outro. É baseado nisso aqui. Eles não queriam guerra. Isaac não queria guerra. É teu. Eu tenho a promessa de Deus. Deus falou que eu vou ser bênção e vou multiplicar muitas nações. Se isso é contenda, isso não é de Deus, isso não é para mim. Eu vou continuar no vale de Gerar. Eu não quero beber dessa água da amargura. Toma, é teu. Será que na nossa vida diária nós fazemos isso? Será que em 2018, quando vierem as afrontas sobre nós, pessoas dizendo que aquilo que você acha que é seu é dele, você vai se afastar por não querer briga, porque Deus nos chama, e lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala da bem-aventurança, ele fala que nós devemos ser pacificadores. Isaac é um exemplo de pacificação. Ele sai daquele lugar, ele se afasta dali, ele não quer briga, ele não quer contenda. Ele continua, meus irmãos, a cavar. Ele não quer, meus irmãos, que a água da contenda, aquele gosto amargo, destrua o seu relacionamento com os outros. Ele não quer briga. Interessante que, se vocês observarem, os patriarcas, quando eles vão para a terra prometida, digo os patriarcas, tá? Abraão, Isaac e Jacó, eles não guerreiam pela terra. Eles abrem mão, porque eles entendem que aquilo que é de Deus, a promessa de Deus se cumprirá sem que você peque. A única briga que você vai ver Abraão brigando lá, mas é com questão de Ló, a questão dos reis lá de Sodoma e Gomorra, mas o povo ali, os patriarcas, eles não contendam, porque eles entendem que Deus está à frente, que Deus é um Deus de paz, é o Deus de Salém, é o que diz Melquisedeque, Deus de Salém, um Deus de paz. E aí ele vai e sai. Ele sai. Isaac não contenda, não mostrou que tinha um coração. Nesse momento, meus irmãos, Isaac mostra que ele tem um coração sarado, um coração curado por Deus, um coração diferente, um coração amoroso, um coração pacificador, um coração obediente a Deus, que conhece que o melhor de Deus é dele. E ele sai.
e vai cavar um outro poço. E diz o texto: assim os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, estou no 20, dizendo: essa água é nossa. E chamou esse poço de Ezeque, porque ali houve contenda. Então cavaram outro poço, mas dentro de Gerar, veja, Isaac continua no local geográfico que Deus determinou que ele ficasse. Isaac continua obediente. A persistência de Isaac é devida à obediência a Deus. E ele sai e diz: e cavaram outro poço, e ali também porfiaram, brigaram com ele, e ele chamou aquele poço de Sitna. Interessante que a palavra Sitna significa inimizade, acusação, lugar de ódio. E Sitna no hebraico, ela vem da mesma raiz que vai dizer do adversário de Deus, coisa do mal, coisa do maligno, coisa de Satanás, ódio. E quando há aquela contenda, Isaac mais uma vez lembra da promessa de Deus e fala: olha, eu não vou entrar nessa luta, eu não vou entrar nesse ódio, eu não vou perder a minha paz. Aprendam uma coisa, meus filhos: não entrem na confusão dos outros, mas tragam os outros para a sua paz. Não vale a pena brigar. Não vale a pena querer a coisa por força. Deus é o nosso juiz. Deus é conosco. Deus tem um manancial para cada um de nós. E é exatamente isso que Isaac entende. Isaac não quer briga, ele não quer ódio, não quer nada. Ele fala assim: não, se é isso eu saio. Eu não quero brigar com vocês, eu não quero inimizade, eu não quero ódio. Meu Deus é um Deus santo, meu Deus é um Deus puro. Eu não posso começar isso com ódio, eu não quero. Eu estou fora. E ele sai dali. E às vezes, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a sermos sábios. A Bíblia está ali, meus irmãos, para que nós sejamos não inteligentes, mas sábios, que aprendamos com os erros dos outros. E às vezes na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nós olhamos para esse texto e não damos valor a ele, e contendemos e brigamos por bobagem, por mesquinharia, por território. Esquecemos do essencial. A paz, meus irmãos, é uma coisa que não tem preço. E só se ganha paz com a paz. Como dizia a gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E às vezes nós somos grossos, nós somos maus, nós somos implacáveis. Queremos as coisas, isso é meu, tenho direito, eu comprei, é meu. Tem gente que morre em assalto porque não quer dar o carro para o ladrão. O carro é meu, é teu, toma, não sabia. Porque não quer arriscar. Mas vale ter paz, gente. E às vezes é 2017, se você parar para pensar, muita briga, muita discussão que eu e você tivemos em 2017, foi porque nós não soubemos aplicar a paz e contendemos, achando que nós tínhamos direito a alguma coisa, e brigamos por aquilo, e nos machucamos, e nos maltratamos, e ficamos doentes. Mas cavando poços para o futuro, é entender que nós precisamos trabalhar, que Deus proverá todas as coisas. Mas nós não podemos parar de cavar os poços. Não podemos deixar e achar que pessoas estão entulhando nosso poço, então vou ficar quietinho, faz beicinho, faz biguinho, e falando: não quero mais, estou fora. Não é isso que Deus quer de você. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. E aí Isaac sai. Isaac sai daquele local. E começa a cavar outro poço. E olha, gente, como gentileza gera gentileza. Estamos indo para o ápice. Diz assim: então partiu dali e cavou outro poço. E não contenderam com ele, não porfiaram com ele. E chamou
aquele poço de Reobote, que quer dizer, ali Deus alargou. Ali Deus me fez crescer. Rebote é uma palavra que significa amplidão, alargamento. Ali Deus fez, é aqui que eu quero que você fique. Você passou por esse vale. Você foi obediente à minha palavra. Você não contendeu. Você não teve ódio. Mas você deu espaço porque você confiou em mim. Entra agora e fica no lugar que é o lugar de alargamento, é o lugar de amplitude. Isaac, se não tivesse preservado, se Isaac não tivesse se guardado, se Isaac talvez tivesse querido beber da água entulhada, da água amarga, da água da contenda, da água do ódio, da água da inimizade, ele não teria nunca chegado a Rebote, nunca teria chegado a um lugar de paz. Mas como ele continuou cavando poços, e ali encontrou a água de prosperidade, agora ele teria um lugar espaçoso, um lugar tranquilo, para crescer, e os seus inimigos pararam de correr atrás dele. Isso é a paz. Berseba, diz o texto, o texto fala o seguinte: cavou ali o poço, e chamou-o de Berseba. E depois subiu a Berseba, e ali apareceu o Senhor. Olha que interessante. Deus estava com ele o tempo todo naquela peleja, mas ali Deus se manifesta numa teofania, devido à graça e obediência de Isaac. E apareceu o Senhor naquela mesma noite, naquele mesmo dia, e fala: eu sou o seu Deus, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Interessante, meus irmãos, que quando Isaac recebe essa bênção, perdoa-me o pessoal da música, que tem uma cântica que fala, quando eu vejo a glória de Deus, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de... Ele não pulou, ele não sambou, ele não fez nada disso. Mas diz o texto que ele entra em contrição. Diz o texto que quando ele ouve Deus falar, diz ali, Isaac fez naquele local, ele erigiu um altar, edificou um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou uma tenda para os seus servos e ali cavaram mais um poço. Interessante, meus irmãos, que quando nós alcançamos a bênção, quando nós chegamos no lugar que Deus tem para nós precisamos, primeiramente, levantar um altar e reconhecer que se nós chegamos ali, o mérito não é nosso. O mérito é do Senhor. Judeu usa um quipazinho, né, aquele que fica no alto da cabeça, né? Na Igreja Católica eles chamam de solatel. Vocês sabem o que simboliza aquele quipá? Eu já ensinei aqui na EBD. Deus está acima de mim. Eu posso ser muito inteligente, eu posso ser o cara, mas Deus está acima de mim e sabe de todas as coisas. E naquele momento em que ele consegue encontrar essa água, em que ele é a paz, ele levanta um altar ao Senhor e é grato a Deus pela sua bondade e misericórdia. Você tem sido grato a Deus? Você agradeceu a Deus, embora alguns poços tenham sido entulhados em 2017? Você agradeceu a Deus porque Deus te manteve aqui, para que você continue cavando os poços, para que de lá flua rios de água viva?
levante um altar diante de Deus em 2018. Tenha uma vida de oração. Segunda coisa que Isaac faz é invocar o nome do Senhor. Isaac ora. Isaac mostra que ele tem que ser uma vida devocional. Ele levanta o altar e busca a presença de Deus. E a bênção de Deus recai sobre toda a família. A terceira coisa que Isaac faz nesse texto, diz o texto que ele constrói uma tenda. Deus, no lugar de vale, Deus constrói um lugar para a tua família. Um lugar de cuidado. Um lugar de proteção. Um lugar para abençoar a sua família. Mas não para por aí. Se fosse eu, ficaria satisfeito. Daria uma de Pedro. Ó Senhor, façamos aqui 3 cabaninhas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Aqui é muito bom. Isaac, ele faz tudo isso. Mas ele continua cavando poças. Indo para a conclusão, meus irmãos. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. Diante dessa situação, diante da não guerra, diante da boa mão de Deus sobre a vida de Isaac e de sua família. Olha que diálogo interessante. A partir dos versos 26 até o verso 33, diz assim a palavra do Senhor. E Abimeleque, ou seja, o rei dos filisteus, veio ele de Gerar com Azuzate, seu amigo, Ficol, o príncipe dos exércitos. E Abimeleque veio ele a Gerar e disse-lhe, chegou lá e disse a Isaac. Isaac fala, quando vê Abimeleque, ele fica assustado e fala, por que vieste a mim? Pois vos me aborreci. Alguém aí está fazendo fonologia? Fonoaudiologia? Aí? Não? Preciso. E diz assim, e Abimeleque veio a ele de Gerar com Azuate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste a vós? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Que não nos faça mal, como nós também não temos tocado, e tudo que fizemos, que só fizemos o bem, e deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. É interessante, meus irmãos, que o mal, ele é cara de pau. Não é? Abimeleque, ele quer fazer, ele reconhece que Deus é um Deus que abençoa Isaac. Mas o mal, ele é sempre arrogante. Se vocês prestarem atenção, ele fala assim, que façamos, diz o texto assim, lá no verso, haja agora juramento entre mim, verso 11, agora juramento entre nós e ti, e façamos certo contigo, que não nos faça mal, como nós também não te temos tocado. Eles esqueceram que tulharam os poços, que perseguiram Isaac. Eles esqueceram de tudo isso. Mas querem o quê? Fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança com Isaac. Aí, se a nós crentes do dia de hoje, fala assim, agora é a hora da onça beber água. Como é que é, Abimeleque? Tu não fez mal nenhum para mim? Tu está esquecendo. Não é isso que seria o lógico? Não é, sim ou não, gente? Né? Ele prejudicou. Mas Isaac
mostra que realmente é um homem obediente a Deus. Isaac não fala nada. Isaac faz esse pacto com Abimeleque. E diz que ali eles celebram um grande banquete. E toda vez que você vê banquete no Velho Testamento, simboliza comunhão. Por isso que o Salmo 23, ele fala: preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Ou seja, aquilo que era inimigo vai virar seu amigo. Essa é a oração que a gente vai ver logo mais à noite. Essa é a oração de Davi, que seus inimigos se tornem amigos. E naquele momento Abimeleque não quis nem discutir mais uma vez. Ele fala: vamos fazer aqui um banquete. E prepara um grande banquete, prepara uma grande comunhão para selar a paz com aquele homem. E diz o texto uma coisa maravilhosa: quando você é obediente a Deus, quando você cumpre a palavra de Deus, as bênçãos de Deus não param de jorrar sobre a sua vida. O texto continua dizendo que enquanto eles comiam, e aconteceu que naquele mesmo dia os servos de Isaac anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e falaram de novo: temos achado água. As bênçãos de Deus não têm fim. Podem entulhar poços, podem vir tempestades, podem vir adversidades, mas quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, e nós temos paz, as bênçãos de Deus não cessam sobre nós. Mesmo em tempos difíceis, como diz o Salmo, passando por vales áridos, Ele faz um manancial, e a bênção de Deus nos cobre como a primeira chuva. Que 2018, que na sua vida, você continue cavando poços, desentulhe aquilo que entulharam da tua vida. Confie em Deus, não faça contenda, não tenha ódio, entregue tudo na mão do Senhor. Tenha paz, seja abençoado por Deus e seja um abençoador, porque diz o texto que dali por diante, Abimeleque nunca mais tocou em Isaac. Se Isaac tivesse contendido naquela época, ele não teria paz nunca mais. Meus irmãos, vale muito mais a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento, do que qualquer bem material. Que nós possamos aprender que a palavra viva de Deus há de se cumprir nas nossas vidas. Primeiro precisamos restaurar o nosso altar de adoração com Deus. Fazer no lugar um concerto com Deus e continuar cavando poços para encontrar águas. E é como diz João, capítulo 7, 38, aqui eu faço a ponte, a analogia daquilo que simbolizava essa água viva para a presença de Cristo Jesus. Jesus, ele fala em João 17, 38, que crê em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água que ele procurava, que dava paz, que dava vida, hoje nós temos em Jesus. E quando nós cremos nele, quando nós cavamos nele, quando nós temos o compromisso de restaurar a nossa comunhão com ele, consertar os nossos erros, nós fluímos rios de água viva. Deus tem um futuro de bênção para a vida de cada um de nós. Mas é preciso, meus irmãos, não se enganem com isso. É preciso lutar. Sabemos que as dificuldades podem vir pelo caminho. Mas se nós formos obedientes e persistentes na vontade de Deus, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Talvez não aquela vitória que você pense, mas a vitória de Deus, que é muito melhor. Se você perdeu algum poço no ano de 2018, com seu esforço, não pare de cavar poços nesse ano. Continue lutando, continue batalhando. A mão fica machucada, a mão fica calejada, você fica exausto, mas quando você bebe daquela água, vale a pena. Deus tem um manancial de água viva. Não beba, meus amados irmãos, as águas da amargura, as águas entulhadas pelo inimigo. Deus tem águas, promessas infinitas para cada um de nós. Deus há de recompensar a nossa fidelidade, a nossa
continue cavando água, procurando água, cavando poços, para que tenhamos um 2018 muito melhor. E nunca se esqueça de erigir o seu altar, invocar o nome do Senhor e cuidar da sua família. E que Deus a todos nos abençoe. Amém? Temos música para ceia, não é isso? E o que a ceia tem a ver com poço? Naquele tempo o pessoal cavava procurando aquilo que daria sustento para toda a sua família. Porque imagina, sem água não há vida. Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Esses elementos que estão aqui, esse suco de uva, esse pão aqui, meus irmãos, representa a inimizade que nós tínhamos com Deus. Nós entulhamos as fontes de Deus. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas vontades. Mas pela graça de Deus, Ele manda o seu Filho, como homem, como o próprio Deus. Ele moe, Ele cava o poço por nós. E cava o poço com o seu próprio corpo, que é moído por amor a mim e por amor a você. O seu sangue é derramado para que rios de água viva flua de dentro de nós. Aqui, meus irmãos, está todo o simbolismo dessa paz, dessa tranquilidade, desse alargamento, desse rebote que temos com Deus. É através do seu Filho, Jesus Cristo. Com Ele nós temos a paz eterna. Jamais temos fome, sede. Nós temos um altar no céu com o Senhor, aonde nós habitaremos com Ele eternamente, aonde há paz, sinceridade, justiça e amor. Isso é para nós lembrarmos desse momento, lembrarmos desse memorial. Eu convido os diáconos para virem aqui à frente. Nós estamos hoje com a Kátia, por favor, Sônia, Renan, deixa eu ver aqui, o Jorge não veio não? Jorge não veio não? Não veio o Jorge. Então eu vou chamar mais um homem para estar aqui conosco. Lavor, já foi diácono? Não? Então você vai ser diácono por um dia, vem cá. Vou chamar o Lavor porque o Lavor é bem conhecido da igreja, né? Ele vai estar aqui nos ajudando na distribuição desses elementos. Meus irmãos, aqui não há transubstanciação, ou seja, o pão é pão, o vinho é vinho, não há uma mutação mística. O pão não vai ser transformado no corpo de Cristo, nem o vinho será transformado no sangue de Jesus, mas isso é tão somente um memorial, não confere bênção, é apenas para lembrarmos do sacrifício de Jesus. Não há também uma coisa que nós chamamos de consubstanciação, que algumas igrejas acreditam nisso, acreditam que é a presença mística de Cristo no elemento. Por isso que algumas igrejas, algumas religiões, ele bota aquele aparador, já viram? Aquele aparador quando você recebe a ceia, porque se cair alguma coisa e você pisar, você está pisando no corpo de Cristo. Então eles acreditam na consubstanciação, eles acreditam que é o elemento místico de Jesus na ceia, mas nós cremos, de acordo com a palavra, que isso é apenas um memorial. O pão é pão, o vinho é vinho, e que nós fazemos isso para lembrarmos o sacrifício de Jesus. Para as meninas eu vou dar o mais leve, né, que é o pão. Para os meninos o mais pesado. E vamos entoar o hino e vamos relembrar sobre tudo isso que nós falamos, sobre cavar poços. Nesse momento esteja orando, pensando: Senhor, que poços foram entulhados na minha vida, Senhor? Ó Pai, através desse memorial, eu sei que
Eu relembro o teu alto preço, Senhor, do sacrifício, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nós temos hoje acesso completo a Ti, Senhor, através de Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço, Senhor, tira de mim toda a raiz da amargura, Senhor. Tira de mim todo o ódio, Senhor. Tira de mim qualquer coisa que venha impedir a minha comunhão contigo, Senhor. Eu quero viver largamente, Senhor. Eu quero viver na Tua presença, Senhor. Eu quero ser bênção para outras pessoas, Senhor. Eu quero, através do meu testemunho, que outras pessoas venham reconhecer a Ti como o único, suficiente Salvador. Por isso esse memorial, Senhor, me lembra do Teu grande amor, da Tua graça sobre a minha vida. E essa oração que nós vamos fazer enquanto os diáconos estão distribuindo os elementos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha
de uma igreja que tem plena comunhão com o Senhor, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entenda que a ceia é um memorial, não há consubstanciação, nem transubstanciação do corpo de Jesus, que deixou de receber alguns alimentos. Levante a mão. Todo mundo recebeu. Pedi a Sônia que venha aqui para a minha direita, né? E o Renan, família, né? A tenda, né? A tenda que foi lá, feita lá, né? A família aqui da tenda esteja ao meu lado. Diz assim a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 11: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, do seu sacrifício. Todos juntos, comamos. Irmão Renan vai orar, agradecendo o pão. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que ali no madeiro, ó Deus, Ele, através da sua entrega, do seu sangue, ó Deus, nós tivéssemos, ó Deus, a vida eterna, a vida com o Senhor. Obrigado, Pai, por este milagre, o maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Oramos a Deus, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda no final da ceia, o Senhor Jesus diz, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, bebamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Deus. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento que tivemos aqui agora, Pai. Obrigada, Deus, pelo teu sangue, Deus. Obrigada porque o Senhor um dia derramou o teu sangue por nós, Senhor Deus. E nós te agradecemos, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, para glorificar e bendizer o teu nome, Pai. Muito obrigada, Deus. Que a gente faça isso sempre para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Continua, Deus, cuidando do teu povo espalhado na face da terra, Pai. É assim que nós oramos, Deus, e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos adorando a Deus de novo, cultuando ao Senhor. Aos visitantes, muito bem-vindos. Espero que a estadia aqui no Rio de Janeiro seja abençoada e que vocês sejam abençoadores também, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se quiserem voltar aqui logo mais às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Porque, ó Pai, Tu, através do sangue de Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos dos nossos pecados, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais santos, Senhor. Obedientes à Tua palavra, Senhor. Sermos persistentes, Senhor, em continuar no Teu caminho, Senhor, pois sabemos que é o melhor. Ó Pai, não permita, em nome de Jesus, que os poços, Senhor, da nossa vida espiritual sejam entulhados, Senhor.
Ó Pai, mas se por acaso forem, nos dê força, nos dê vigor, nos dê ânimo, Senhor, para escavarmos de novo, Senhor, tirarmos o entulho, para que de dentro de nós possa sair rios de água viva, para abençoar não só as nossas vidas, mas as vidas de todos que estão ao nosso redor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vamos ocupar nossos espaços. Me pega aqui no meu... Levantar as nossas mãos e dizermos todos juntos que a graça de... Eu vou falar de primeiro, tá? Que a graça de Deus seja uma constante na nossa vida durante o ano de 2018. Vamos lá todos juntos? Que a graça de Deus seja uma constante em nossas vidas no ano de 2018. Vocês acreditaram no que vocês falaram? Acreditaram, amém, né? Deus abençoe, estamos nos despedindo com um pós-lúdio musical. Logo mais à noite saímos juntos. Pessoal, quem quiser se confraternizar, tem uma cantina lá embaixo com bolo, um cafezinho, ó. Aproveita e bota um papo em dia. Tem muita gente que não se vê desde o ano passado. Então vai lá comendo um bolo, se reveja. Lá na sala do Marcelo, vou chamar a Rebeca e o João ali. Olá! Ih, tá pesado. Tá bom. É que a gente tá de mudança agora, quarta-feira. A gente tá indo pra Petrópolis. Jura? É, vamos lá, vamos. Ai, meu Deus. Aí quando a gente for aqui fazer uma visita, a gente volta.